Pela primeira vez na história, um modelo de IA foi proibido pelo governo. Então vamos lá? Bom, a gente vai falar aqui hoje sobre essa coisa toda das bolhas das IAs, mas a gente tem que começar com essa notícia que eu acho que é impossível a gente falar qualquer coisa sem falar dela. Então agora, no dia 13 de junho de 2026, o governo dos Estados Unidos ele emitiu uma diretiva de controle de exportação, né? Então falando, olha, esse produto é muito importante para os Estados Unidos para ser exportado, barrando o acesso de qualquer cidadão estrangeiro aos modelos da cloud, o Fable 5, né, e o Mythos 5 também. Então os dois modelos aqui, eles tinham sido lançados, eles foram considerados extremamente disruptivos, eu mesmo utilizei os dois modelos e de fato eles estavam muito mais acurados. Ninguém sabe especificamente o que o governo encontrou ali nesses modelos, né, muito provavelmente não era a geração de imagem mais rápida ou a capacidade que ele tinha de entender contexto. Pode ser que ele expunha alguma vulnerabilidade do governo ou adensava e condensava dados de maneira preocupante, né, porque muita gente mostrou que esses modelos eles estavam conseguindo puxar dados históricos não só do governo americano, mas dados econômicos do mundo inteiro de maneira muito rápida. E aí a ordem dos Estados Unidos foi que nenhum cidadão que não fosse americano deveria ter acesso ao sistema. Só que isso era impossível, né? Você não consegue fazer isso nos Estados Unidos porque você tem funcionários dentro da empresa muitas vezes que não poderiam utilizar esse modelo. A Cloud, incapaz de cumprir essa ordem, né? Ela desativou os dois modelos, inclusive nos Estados Unidos. Desativou globalmente, né? Pela incapacidade. A justificativa do governo veio depois, não nesse primeiro momento, e aí ele falou que existia um risco de segurança, né, técnica de jailbreak capaz de expor vulnerabilidades do software. Então eles teriam identificado ali uma vulnerabilidade, não sei por que isso seria problema governamental, né, mas essa foi a tese. E aí, por que isso importa para a economia do mundo e agorinha para os investidores também? A gente vai falar sobre essa coisa toda da AI e para onde está indo, né? O precedente regulatório é que o Estado passa a tratar a inteligência artificial como um recurso importante, assim como trata alguns tipos de minérios, assim como trata alguma coisa. A gente tem um risco de continuidade, então, para essas empresas agora, porque se uma delas teve um modelo barrado, qual que é o limite, né? Que hora que o governo decide que pode ou não pode? Até aqui pode, até aqui não pode mais. Então, se o modelo fica muito bom, ele deixa de ser permitido para cidadão estrangeiro, porque isso coloca em risco a economia americana ou a própria segurança dos Estados Unidos. Então, a fronteira da IA, pela primeira vez, ela cruzou um terreno geopolítico. Algumas pessoas estão dizendo que isso pode ser o estopim que a bolha da IA estava precisando para cair na real. Eu duvido bastante que a gente vai chegar nesse momento, mas algumas pessoas acreditam. Agora aqui, vem problemas um pouco mais graves quando a gente está falando de inteligência artificial e principalmente de investimentos nesse setor, né? De 90% a 98% do custo real das IAs hoje, eles são subsidiados segundo a auditoria no setor. Isso significa que a IA pode ser até 50 vezes mais cara do que está sendo vendida para o público leigo. Então, alguns provedores aí, eles perdem mais de $1 para cada $1 de receita. Literalmente isso, eles perdem um outro dólar para cada $1. Então, se ele ganha $100, ele perdeu $200. Os planos de assinatura que estão sendo vendidos por $20, na melhor das estimativas aí, eles deveriam custar algo em torno de $100 para serem servidos para o público final, né? E na prática, o prejuízo estimado aí da OpenAI agora em 2026 é de $14 bilhões, o prejuízo objetivado, né, o que eles estão tentando fazer, ou seja, a melhor das hipóteses deles é chegar num prejuízo de 115 bilhões até 2029. Por que isso aqui é preocupante? Você pode pensar que somente as empresas de IA, elas vão enfrentar esse desafio aqui, né? Raul, isso é problema das empresas de IA. Lá atrás a gente viu a mesma coisa acontecer com Meta, com Google, né, com diversas empresas ali. Só que o ponto é que as empresas estão aderindo em massa o uso dessa tecnologia. Se eu pego ali e substituo meus desenvolvedores humanos por uma IA, né, por token ali que eu estou utilizando, se eu substituo meus vendedores, se eu substituo meu atendente, se eu substituo boa parte dos profissionais de dentro do meu negócio por um produto que está sendo subsidiado, o que vai ser da minha empresa ou das empresas de modo geral, porque boa parte das empresas da Bolsa no mundo já estão utilizando IA, quando esse preço for reajustado? Será que não vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com relação aos anúncios, né? Antigamente você pegava um negócio, ele tinha uma dependência mínima da publicidade
publicidade. Você pegava qualquer uma das empresas gigantescas de bolsa, o custo com publicidade, ele se concentrava ali nas grandes empresas de propaganda, né, nas grandes empresas de mídia, que geravam a campanha, que bolavam a campanha, e muito menos ali com o custo de veiculação, de fato. A veiculação sempre foi mais caro, mas quando você olha em termos percentuais, era bem diferente. Hoje, quando você pega o resultado final de uma empresa, já tem empresas que calculam um resultado com e sem publicidade, para poder separar ali os dois, porque tá ficando cada vez mais caro fazer anúncio. Agora imagina que a própria capacidade de servir dessa empresa, de executar o serviço, ela seja dependente dessas IAs. Essa é uma discussão que ninguém está tendo ainda, mas quando essas empresas estão fazendo uma estratégia de manter um custo falseado, né, de colocar um custo baixo aqui, estimando parar uma queima de caixa daqui 3, 4 anos, o que ela está dizendo na prática é, olha, sua empresa se tornou IA dependente, né, você tem agora uma dependência dessa IA que a gente vai desligar. Então no futuro vai desligar. Raul, mas aí você tem versões open source, etc. Bom, por alguma razão, essas empresas não acreditam que isso vai ser eficiente o suficiente para conseguir abarcar esse problema, né? E isso explica o porquê das empresas chinesas ali terem liberado IAs com open source, IAs com um consumo menor, acho que justamente para barrar esse potencial dessas empresas conseguirem fazer isso lá na frente. Resta saber se vai dar certo ou não. Essa armadilha, então, da dependência, ela vem da seguinte forma, né? Você tem esse subsídio para criar uma adoção em massa, né? Então, preços artificialmente baixos levaram todo mundo a usar IA. Se você pega hoje quem está usando a internet no Brasil, pelo menos 50% já deve estar utilizando IA aí. Você tem uma dependência que vai se consolidar, cada vez mais as pessoas utilizam esses processos, né, de IA ali. Quantas vezes você usa IA por dia? Você que está usando IA, né? Você deve usar IA no lugar de quase tudo que você usava Google antes, o que você tinha que aprender, está usando a IA para ganhar produtividade. Você pega em desenvolvedores, cara, 100% estão usando IA. E aí você vai ter no terceiro estágio, né? A gente já está no segundo, a gente vai ter no terceiro estágio uma reprecificação inevitável, né? A pressão por margem, a IPO dessas empresas, os preços sobem, né? As empresas já estão valendo muito dinheiro, então não tem mais como elas continuarem sendo subsidiadas por muito tempo, né? Subsidiadas ali por muito tempo. O que a gente já tem de sinais visíveis, né? Várias plataformas já estão fazendo a cobrança por uso, migrando de tarifa fixa para a cobrança de tokens e créditos de IA, né? Você teve um aumento aí muito grande desse tipo de cobrança. A partir de junho de 2026 virou quase regra, inclusive o Fable 5, que foi o modelo banido, ele só estaria disponível por alguns dias, ele ia fazer parte do plano de token já. 30% a 50% é a estimativa de alta nas tarifas de inferência corporativa quando a normalização ocorrer. Já tem essa estimativa já, de 12 a 24 meses, já é apresentada nos relatórios. Você tem 207 milhões de dólares de gasto médio anual projetado de IA por organização nos Estados Unidos, quase o dobro do ano anterior aqui. Realmente um limite bem agressivo. Você já tem alguns limites bem mais duros também, que as IAs reduziram, né, até 50% ali, os planos mais básicos delas. Agora, se isso vai ser um problema lá na frente, a gente precisa olhar para o problema de hoje. Muita gente está dizendo que a IA ela criou uma bolha nova, né? Até porque você tem aqui hoje boa parte das empresas top faturamento americanas ali, top lucro, top valuation também, sendo empresas que têm algum tipo de IA dentro da oferta ali. Quando a gente vai falar de crise, existem alguns indicadores, né, que são muito importantes. O principal, muitas vezes, é você pegar ali o PL, né, e ver como é que está o preço por lucro, quantas vezes por lucro estão pagando pelas empresas, né, atualmente. Então, acho que a gente pode dizer que a referência, o símbolo desse novo momento que a gente está vivendo da economia é a SpaceX, uma empresa com um valuation bem próximo de uma Amazon, mas com a capacidade de lucro completamente inimaginável até o momento, né? Você não tem ali de onde ela tirar o lucro. O único produto que está gerando lucro ali é o Starlink, que é um produto que, se tivesse instalado em todos os lares, ainda assim ela não chegaria, né, ao patamar que ela está chegando de valuation ali. A empresa passou de 1,7 tri com lucro de bilhões ali, faturamento de bilhões também, de poucos bilhões, não de muitos bilhões, né? Como é o caso, por exemplo, do Amazon, está faturando 700 bilhões aí com valuation de trilhão, né? Mas quando a gente vai olhar para a SpaceX ali, nem o faturamento e nem o lucro, eles acompanham isso. Mas se a gente der uma olhada no indicador aqui, o Cape-Shiller, né, que seria um indicador que a gente vai estar analisando quantas vezes lucro as empresas estão sendo negociadas, se a gente vier lá para 1881, ok, sem
tecnologia nenhuma, né? Então você teria 17 vezes o lucro das empresas, em média, ali como negociação. Quando a gente vai para o final do ano de 2022, né, pré-boom das IAs, a gente estava ali falando de um PL de 28 vezes, já falavam que estava esticado, né? Muito esticado, né, ali comparado à normalidade, aqui pré esse boom. Se a gente volta lá para o pico das dot-coms, aquelas empresas de tecnologia que surgiram lá em 1999, lembrando, a gente não está querendo fazer uma comparação ipsis literis, porque a maior parte das empresas envolvidas na IA, né, por exemplo, Google, Meta, etc., envolvidas com IA atualmente, que estão precificadas a esse valor, elas são lucrativas. Essas empresas lá atrás, né, do final da década de 90, estava surgindo um monte de empresas de tecnologia, algumas delas viriam de fato a se tornar um dos maiores impérios, lembrando que Google nasceu nessa época, a Amazon nasceu nessa época, né, mas outras empresas virariam pó. Porque qualquer empresa que colocava que ela era uma empresa de tecnologia, uma .com, né, no nome, empresa de internet, ela pegava um valuation. Estava em 44 o PL. Se você analisar agora, em 2026, nós já estamos em 40. Então, a gente já está bem próximo do valuation mais crítico que a gente já teve na vida, que estava todo errado. E se você pegar diversas análises aqui, por exemplo, o indicador do Buffett, né, que vai pegar o market cap das empresas e dividir pelo PIB, na pré-era da IA estava em 155%, né, ele fala isso para saber se a bolsa dos países estão baratas ou não, e o atual está em 230%, o indicador Buffett aí, né, 230%, já passou e muito a normalidade aqui. A concentração nas top 10 do índice ali, né, do principal índice americano, ela no pré-IA ali, ela é 24%, agora a concentração está em 36% a 40% aqui, ou seja, a gente está num dos momentos de maior concentração de valuation nessas empresas. Então 36% a 40% de todo o dinheiro da bolsa está em algumas empresas, está, né, em 10 empresas aqui, é um momento muito específico, assim, quando a gente está olhando, né, e no meio desse cenário todo, existe um abandono completo das empresas de indústria, das empresas de energia elétrica e tal. E esses indicadores, até na minha cabeça, né, numa opinião totalmente pessoal aqui, esses indicadores eles nem se casam, porque se a gente vai ter, né, um uso intensivo de IA, a gente vai precisar de ter uma geração intensiva de energia, né? Não está encaixando muito bem como isso vai acontecer, né? Quando a gente vai olhar para a concentração só das 7 magníficas ali agora, que devem se tornar 8 por conta da SpaceX agora, a gente tem 33,8% do S&P só nessas empresas, né? Uma coisa muito complicada. Se você vai olhar para o CAPEX histórico, né, quanto que as empresas estão investindo, o Capital Expenditure, os grandes provedores de nuvem devem investir aí de 660 a 690 bilhões em infraestrutura IA em 2026. É o maior programa corporativo de investimento da história fora de tempos de guerra. E para ser mais complexo ainda, a NVIDIA, que é a empresa que vai vender os chips e etc. para essas empresas, né, ela também é uma das principais financiadoras desse projeto. Ela empresta o dinheiro com a garantia de contratação dos serviços dela mesma. Então, isso pode ser meio complicado. 1/3 do crescimento do PIB dos Estados Unidos já está ligado a gastos de infraestrutura de inteligência artificial. Olha que doideira, né? 1/3 de todo o PIB do maior PIB do planeta. Várias empresas financiaram esse CAPEX, principalmente cortando folha, né, e convertendo em data centers. Então, dezenas de milhares de vagas foram cortadas em paralelo a investimento recorde. Isso aqui cria um problema adicional aqui, né, que eu me vejo obrigado a explicar, não só com esse reajuste de preço lá na frente, se elas cortaram para usar IA, né, você vai ter um problema depois, mas você tem um problema ainda mais grave. A gente está removendo dinheiro da economia, porque se você deixa de pagar os profissionais de categoria de base ali, esse dinheiro circula menos. Se esse dinheiro circula menos, para quem que as empresas vão vender, né? Você tem um problema lógico aqui. Quando a economia está ruim, as empresas demitem. Quando as empresas demitem, a economia piora. Esse é um ciclo que a gente já conhece na economia aqui, que é um ciclo muito sério. Quando a gente vai olhar para a compressão de múltiplos, né, o que poderia acontecer caso alguma coisa desse errado aqui, né? A gente tem uma regra do mercado que diz o seguinte: o problema não é o PL alto, o problema é quando o lucro para de crescer. Então, na primeira pernada
que a receita da IA não aparecesse, se ela estiver realmente precificada de maneira incorreta, os múltiplos poderiam comprimir, né? Então, se você vai olhar para a bolha das dot-coms lá atrás, a gente poderia dizer 49% de queda foi o que aconteceu lá naquele ponto, né? Na crise das dot-coms, então o S&P caiu para cerca da metade em 2,5 anos, né? E depois disso a gente teve uma década perdida de retornos ainda. Então demorou bastante para a gente recuperar-se daquilo. Um retorno, né? O modelo de Shiller aí, que é esse modelo que a gente estava analisando, ele coloca um retorno anualizado aí de apenas 2% ao ano nos próximos anos no mercado americano, né? Será que é uma bolha pronta para estourar? Acho que a gente pode partir aqui de algumas questões que a gente pode conversar, né? Para baixa, o que a gente tem de argumento que justifica essa possível queda? A gente está no menor valuation desde 1999, né? O CAPE perto de 40, concentração recorde, risco sistêmico em poucas ações. O preço da IA, ele pode ser considerado artificial e a normalização pode cortar essas margens, 1/3 do PIB ligado a um único tipo de investimento. É um problema grave aqui. Do lado da alta, né? Nem tudo são ruins. As empresas líderes, elas lucram de verdade, não com isso, mas elas lucram de verdade, elas não são a .com, não são empresas tão frágeis. Os lucros cresceram a 2 dígitos e alguns PLs até que chegaram a cair em algum momento aqui. Tem ganho de eficiência e chip próprio que pode baratear essa inferência, então a gente poderia ter um barateamento do serviço. O CAPE alto, ele não marca o topo, né? Ele pode ficar elevado por anos, né? Quando você chega nesse CAPE, agora chegou, daqui por diante tem que cair. Então, se bateu 44, vai ter que cair. Não, né? Não necessariamente precisa cair, né? Mas o que a gente tem de maior problema, na minha opinião aqui, e que eu compartilharia com vocês, né? Essa percepção que eu tenho, não é nem o problema do PL, não é nem o problema disso tudo. Parece que já está calculada aqui uma perfeição na execução. É isso que me pega. Parece que tudo tem que acontecer de forma perfeita para o cenário atual acontecer, o cenário de preço acontecer. É como se a gente fosse começar uma partida aqui de um jogo, né? E eu tenho o melhor time aqui, vamos supor que eu tô com o melhor time, mas a gente faz uma aposta com 7 gols positivos aqui. E que tem que tocar para um, depois tocar pro outro. Não, direitinho. E tem que acontecer 7 gols e a gente vai escrever o nome de quem vai fazer os gols. Tem que ser esses 7 gols, mas com esses jogadores fazendo cada um dos gols aqui. Por mais que esse seja o melhor time, por mais que possa sair 5 gols, 4 gols de saldo, se sair, dá merda. Porque todo mundo já espera que saia os 7 gols aqui. Não tô dizendo que não é para investir em IA, não tô dizendo que não é para investir nos Estados Unidos, não tô dizendo nada disso mesmo, porque eu tenho investimentos nos Estados Unidos. Eu tô dizendo que a gente pode talvez ser um pouco mais conservador, né? Os bons investimentos na indústria americana vão ter bons resultados, bom investimento no setor público, né? Quando a gente vai falar de água, energia, essas coisas que vão ser muito necessárias, bons investimentos em empresas que processam alimentos, né? A gente tem um cenário muito bom. Investimento em empresas de metal, etc. Essas coisas continuam fora de moda, né? Como sempre foram fora de moda. Eu acho que toda década tem a grande empresa que vai bombar. Já foi a aviação, e olha no que deu. Já foi as .com e olha no que deu, né? Já foi tudo quanto é coisa. Eu acho que é muito difícil a gente imaginar uma década onde investidores de bolsa não estejam apaixonados em alguma coisa. Dificilmente está todo mundo errado. Na prática, a IA vai ser muito significativa para o mundo. O mais provável é que a gente tenha 3, 4 empresas ali que realmente consigam virar, ou às vezes 2 empresas, porque tende ao monopólio do setor tecnológico, mas é importante você se lembrar disso. Tenta manter isso na cabeça, né? Tem boas oportunidades, mas tem muita renda fixa, tem muita coisa legal também, uma boa divisão, uma diversificação de carteira, ela não vai te fazer mal. Lembra? Risco regulatório, risco de não acontecer o futuro que estão planejando, é muito risco. Muito risco e beleza, um pote gigantesco de prêmio. Mas já foi todo entregue, né? Essas empresas vão valer o quê? Vão valer 10 tri do nada? Qual que é o tamanho que vai ficar a economia do mundo? Porque tá chegando num ponto que o próprio PIB do planeta ele não acompanha. O mercado endereçável que a SpaceX anunciou no IPO é um mercado endereçável que ele diz que é 25% de todo o PIB do planeta Terra. Eu acho que nas projeções mais otimistas de qualquer pessoa, você imaginar um mercado endereçável de 25% do planeta Terra é um exagero muito grande. Se fosse 25% da população, ainda iria, mas não é isso. É 25% de todo o dinheiro da economia, né? O que é muito difícil, é muito complicado para dizer o mínimo, né? Então, chamo a atenção para vocês aqui.
Proponho um investimento mais seguro, proponho sim uma diversificação em renda fixa, proponho que você participe desse movimento, mas com o mínimo de dinheiro possível, um pedaço pequeno do seu patrimônio. Se você ganhar, você ganha muito, se perder, perde muito pouco, né? Lembra disso, mantenha seus investimentos, lembra que patrimônio é igual sabonete, quanto mais mexe, menor fica, não é para vender empresa de ar nem nada, você estava antes do começo disso, né? Quem comprou em 2019, 2020, 21, 22, você não tem motivo para ter medo. E se você quiser aprender a investir fora da histeria coletiva, pensando em proteger o seu patrimônio e fazer ele crescer devagar, não é para dar porrada, não é para nada disso, eu vou te convidar, tá? Aqui embaixo, na descrição aqui, tem um link para a UVP. A UVP é a maior escola de investimentos do Brasil, também, né, no conglomerado financeiro, tudo quanto é coisa, cartão de crédito, etc. Mas o caminho de entrada é sempre a escola. Por quê? Depois que você aprende nas aulas, você pode tirar o seu dinheiro daqui, você pode montar uma holding e colocar seus imóveis ali para pagar menos imposto e para organizar mais a sua sucessão. A UVP resolve problemas muito simples de dinheiro, desde investidor que está começando a investir, tenho R$400 para investir aqui, né? Ganha um saláriozinho já bacana de mais de R$4.500 por mês. É o salário, não é o que você tem que investir R$4.500, né? Mas ganha um salário de R$4.500, já pode começar com a gente. Até problemas ultra sofisticados. Raul, eu quero investir nos Estados Unidos pagando menos imposto, né? Tem como, tem como. Eu te ensino tudo isso lá nas aulas e, além de tudo, quando você tem um patrimônio maior, seu patrimônio vai crescer, a gente te chama para uma conversa, né? Tudo é feito de forma individualizada, vamos trocar uma ideia, vamos entender o que você precisa, qual que é a sua demanda e sua necessidade de fato, para que a gente possa te ajudar. Mas começa pela escola, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche essas perguntinhas aqui, ó, você vai me falar um pouco sobre a sua vida financeira e depois que você preencher, eu vou te chamar no WhatsApp, né, no número verificado, tudo certinho, para a gente conversar então melhor sobre isso. Lembrando do seguinte, a UVP tem essa garantia aqui, tá na home do site, né, que é o aprendizado garantido. Você entra na UVP, pode assistir todas as aulas. Se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não é garantia de 7 dias. Garantia de 7 dias é obrigatória pelo governo. Estou dizendo assim, ó, você entra, assiste as aulas, levei 30 dias, vi todas as aulas, emiti o meu certificado, é verdade que eu fiz as aulas, etc., quero meu dinheiro de volta, a UVP devolve. Então, a UVP é a única escola do Brasil que mantém esse compromisso e por isso a gente disse com certeza que a UVP é a melhor escola de investimentos do país. Por quê? Por conta das garantias, né? E agora, eu vou verificar aqui se vocês fizeram alguma pergunta legal. Diogo Aguiar, 2366, falou, é possível negociar ações pela UVP? Sim, quando você cria conta na nossa plataforma, você pode negociar ações. O S. Leite falou, esse foi o vídeo que estava bloqueado? Foi, a FIFA bloqueou o último giro da bolsa. Aí eu tirei o parte lá do coisa deles e desbloqueou. A Valquíria Correia 1171 falou sobre o Nubank, né? Ter falado que foi apenas um erro. Ela comentou assim, e quem acredita nessa resposta? Valquíria, todo mundo que não é louco. Porque se o Banco Central disse que o banco não foi liquidado, né? É a autoridade que liquida banco. Então se você duvida do Banco Central a respeito de liquidação do Banco Central, é loucura, né? Beijo pra vocês.